Fala aí, pessoal, filme da história da sua vida. Episódio de hoje. Você sabia que o medo tem medo de você? O medo, ele morre de medo de você. Ele morre de medo de você descobrir que ele é uma farsa, que ele, na verdade, é um produto criado pela sua imaginação, que ele, na verdade, nada mais é do que uma criação da sua cabecinha, da sua imaginação, do seu potencial criativo. E quando você descobre que, na verdade, esse medo que você sente, sei lá de quê, medo disso, medo daquilo e tal, e quando você descobre que, na verdade, esse medo que você sente é uma grande bobagem e resolve passar por cima dele, e você destrói o medo, você acaba com o medo, então ele morre de medo de você descobrir que ele, na verdade, é uma farsa, que ele, na verdade, é uma bobagem, que ele, na verdade, é só uma fantasia criada pela sua imaginação, que ele, na verdade, é uma criação em que você, que é o criador, pode muito bem descriar ou simplesmente passar por cima. O medo morre de medo de você. O medo morre de medo de você tomar uma atitude, de você avançar por cima dele, de você vencê-lo. Porque ele sabe que, na verdade, quem o criou foi você. Alimentado por outras coisas, alimentados por influências, por momentos da sua infância, momentos da sua juventude, por pessoas mal intencionadas que ficaram ali querendo alimentar o seu medo, alimentar o seu monstrinho interior, que te impede de realizar coisas fantásticas, que te impede de realizar coisas fabulosas, e você fica travado com o medo aqui na tua frente, e o medo, na verdade, querendo te deixar com medo, né? Querendo te impedir de avançar, e o medo fica aqui. Só que ele, o medo, ele morre de medo de você. Porque quando você descobre que ele, na verdade, é uma criação da sua cabeça, e que à medida que você tomar a primeira atitude de avançar para cima dele, não restará mais nada. Não restará mais o medo. O medo tem mais medo de você do que você dele. Ele sabe que basta um primeiro passo seu em afronta a ele e ele está destruído. Ele sabe que na primeira atitude que você tomar em direção a ele, contra ele, para vencê-lo, ele não vai ter forças para te barrar. Ele não vai ter forças para te segurar. Ele não tem como frear a sua vontade, o seu ímpeto, a sua atitude. Então o medo morre de medo de descobrir, de você descobrir que ele não é nada. Ele é só o fruto da sua criação. Ele não é palpável. Ele não é capaz de te impedir de avançar. Ele morre de medo de você. O medo tem mais medo de você do que você jamais pôde imaginar na sua vida. Você já sentiu medo de inseto e tal? Com os meus filhos, eu acho que uma vez a gente, enfim, casa e tal, aparece uma barata. É uma barata e tal, não sei o quê. Você fala, cara, olha o teu tamanho, olha o tamanho da barata. Olha como é que a bichinha tá assustada com você gigante desse tamanho, com medo da barata, gritando por causa da barata. Pensa no pavor que essa bichinha, lá no chão, olhando para cima, você é um gigante,
e ela morrendo de medo de você sapateando e gritando aí, olha barata e tal. Você tem medo de barata? Pode ter certeza que a barata tem 30 mil vezes mais medo de você do que você dela. Olha o tamanho da barata. Olha o seu tamanho. Olha as condições que você pode enfrentar a coitada da barata. Com um jornal, com chinelo, pisando, você acaba com ela em 1 minuto. Pensa quem tem mais medo de quem? Você ou a barata? É a mesma coisa com seu medo. Seu medo é desse tamanho. E você é um gigante. Você é tão grande que foi você que criou ele. Você é tão grande que é você que alimenta ele. E no primeiro passo que você der, a primeira chinelada que você der, o seu medo sai correndo, ele desaparece. Então, para a sua reflexão de hoje aí, para botar uma semente na sua mente, lembra disso. Quando você sentir medo de alguma coisa, visualiza ele como uma baratinha que está apavorada de você dar a primeira chinelada nele. E ele vai se desmantelar na mesma hora, ele vai sumir, ele vai desaparecer. O medo morre de medo de você. Muito mais do que você dele. Pode ter certeza. É só a sua criação que transforma essa pequena barata que está no chão, apavorada, num baratão enorme, um monstro que vai pegar você e vai te jogar pela janela. Você sabe que isso não é verdade. Você sabe que a baratinha, coitada, tem muito menos chance de sobrevivência do que você no enfrentamento entre você e a barata. O medo é a mesma coisa. Ele morre de medo de você. O medo é apavorado com você. Se você perguntar para o seu medo, você tem medo de mim? Ele senta e chora. Morre de medo. Porque você é o Criador. No primeiro passo que você der, você destrói ele. Na sua imaginação, você já quebra ele. A partir do momento em que você fizer o primeiro enfrentamento, ele desaparece. Pensa no coitado do bichinho, do medo, que te apavora. Pensa na situação dele. Pensa pelo lado dele. O quanto de medo ele tem de você, que o criou, que fez com que ele existisse, e quando você estalar o dedo, ele desaparece e some. Quem tem mais medo de quem? Você do medo ou o medo de você? Para refletir. O medo não tem a menor chance com você. A menor chance. No primeiro passo que você der em enfrentamento ao seu medo, ele simplesmente desaparece, sem deixar o menor vestígio. O medo morre de medo de você. Pensa nisso. Dá um ponto de virada aí na história do filme da sua vida. Destrói esse inimigo, que esse é mole. Esse é fácil. E arruma um inimigo maior, mais poderoso, mais à altura de quem você é, de quem você representa. Dá um ponto de virada na história do filme da sua vida antes que seja tarde demais, porque vai ter uma hora em que o destino vai dizer assim pra gente, ó, corta.